Hello, titia chegou, minha gente. Vamos para um Vital Responder. Vamos lá, começando. E quanto aos terreiros de Umbanda e Candomblé que ainda existem, visto que muitos deles trabalham com espíritos densos, de que estão se alimentando, vamos dizer assim, uma vez que os umbrais já foram limpos? Resposta do Vital. Ainda restam encarnados que se comprazem no mal e se alimentam das emanações dos demais encarnados. Existem muitos obsessores encarnados por aí. Abraços de luz. Isso aqui é uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. Veja. Eu converso com muitas pessoas, eu sempre não, né? De vez em quando é abordado esse assunto da obsessão. Não, porque a pessoa está sobre... Oh, meu Deus, o que foi que eu fiz aqui, meu pai? Espera aí, minha gente. Espero que não dê ruim aí. Vamos lá. Deu um probleminha aqui no microfone. Vamos lá. Então, assim, essa é uma informação muito importante. Eu atendo muitas vezes pessoas que vêm, né, justamente com questões de obsessão. E eu sei que para muitos essa ideia de que não existem mais obsessores é complexa. Por quê? É toda uma existência, né? Fora outras encarnações, onde essa questão, ela fazia parte da realidade. Só que os umbrais densos foram limpos. O que acontece hoje é o seguinte: eu não tô legal, tô vibrando naquela frequência pau, constantemente. Eu simplesmente me afino com a mesma frequência de milhões ou milhares de outras pessoas que estão vibrando igual. É aí que acontece a questão. Não é nem obsessão, é auto-obsessão. Até porque a Terra faz o seu processo de transição. Não tem como ficar postergando isso. Vai deixar essas almas perturbando até quando? É isso que precisa ser entendido. É preciso realizar o seu trabalho no sentido, né, além dos porões, né, que a gente precisa constantemente estar limpando, trabalhar a nossa vibração. Não é espírito que vem te perturbar, não. Aí tem gente que fala, não, mas é porque eu vou em tal lugar. Tudo bem. Eu estou falando o que eu, dentro daquilo que estudo e percebo, tenho para compartilhar. O que nós estamos vivendo é realmente... Nós estamos não. O que as pessoas muitas vezes, né, têm apresentado são quadros de auto-obsessão. E aí? Então, assim... centros de Umbanda, Candomblé, né, casas espíritas, elas ainda continuam fazendo trabalho, especialmente, né, nas casas espíritas, de esclarecimento, porque ainda existem espíritos que desencarnam e ficam lá, atarantados, né? Muitos já direcionados para as naves, mas as casas espíritas continuam tendo a sua função, e mesmo a Umbanda, Candomblé, justamente para quê? Para trazer esclarecimento para essas pessoas. Amiguinho, é cocer o negócio. Uai, não tá fora, tá dentro. Nós estamos num planeta, né, segundo informações, com 8 bilhões de habitantes. Tudo entrelaçado, tudo conectado. Eu vou estar ressoando com aqueles que emitem a mesma energia que eu. Se eu estou vibrando lá no umbral, eu vou me conectar com esse tipo de energia. Vamos lá, simbora. Simbora, meu povo! Gratidão, senhor Vital, por tantos ensinamentos. Uma pergunta, se puder responder, por favor. Se a Terra será um mundo de regeneração, qual será um dos mundos de provas e expiações? Teremos que reencarnar várias vezes nesses mundos também, como foi na Terra? Desde já, muito obrigado. Resposta do Vital. São vários os mundos que receberão os exilados da Terra. Serão correspondentes aos níveis de consciência
consciência das almas que não fazem a ascensão aqui na Terra agora. Não temos informações sobre quais os nomes dos planetas, mas em média eles estão entre 38 mil e 40 mil anos-luz de distância da Terra. Abraços de luz. Não é um planeta só, né, gente? Agora, me desculpa, a pessoa colocou assim, teremos que reencarnar, não é por nada não, mas eu não tô me colocando nessa turma aí não, tá? Tô trabalhando assim arduamente para fazer a minha lição de casa. Mas vejam, não é um planeta só, obviamente, porque existem vários níveis de consciência, né? Pessoas encarnadas em vários e que estão em vários estágios, né, de expansão de consciência. Você não pode pegar um criminoso cruel e colocar na mesma cela de alguém que roubou um bombom. Tudo é crime, mas há uma grande diferença, né? Então você não pode pegar uma alma que faltou pouco, vamos dizer assim, para ascensionar e colocar na mesma, né, no mesmo patamar de almas que cometem atos de, sabe, de crueldade. Né? Agora veja bem, gente, são planetas que estão em média entre 38 mil e 40 mil anos atrás. Como diria o povo de Minas, é logo ali. Pense, a gente não sabe nem o que é um ano-luz, que dirá 38 mil anos-luz, que loucura. Vamos lá, aqui tem uma pergunta, ela é extensa, mas ela é bastante relevante aqui para o conteúdo. Boa tarde, meu amado Vital. Meu pai desencarnou há 2 semanas e ele tinha muito medo de morrer. Passado este tempo, tive um sonho com ele que era mais real do que sonho. O relógio despertou como sempre e levantei para fazer o café de minha mãe e dar os medicamentos. Quando cheguei na cozinha não tinha café, então fui na cozinha dele, quando passei no quarto dele... Não, então fui na cozinha. Quando passei... Como é que é? Quando cheguei na cozinha, eu vou ler do jeito que tá aqui, tá, gente? Quando cheguei na cozinha não tinha café, então fui na cozinha dele. Quando passei no quarto dele, vi uma pessoa deitada, então pensei, será que o Luiz dormiu? O Luiz dormiu aí e não acordou para ir trabalhar? Quando olhei para a porta, ele estava lá me pedindo remédio para a dor. Então eu disse, pai, o que você está fazendo aqui? Não lembra o que falei para você? Então abri a porta da rua muito nervosa e disse, vai deitar que já vou levar o remédio, o dia está clareando. Quando estava colocando dipirona no copo com água, apareceu uma amiga que já faleceu há 3 anos e me disse, diz para ele que ele morreu aqui neste plano. Diz para ele que ele morreu, aqui neste plano não se toma remédio. E eu disse para ela, não posso dizer, senão ele irá enlouquecer. Foi quando me dei conta que não tinha levantado e provavelmente estava sonhando. Mas o mais interessante é que realmente não tinha o café na cozinha e foi tudo muito real. E neste mesmo momento, minha mãe sonhou que ele chegou na porta do quarto e perguntou se ela tinha tomado café. A minha pergunta é a seguinte... Mesmo tendo as colônias e naves, será que ainda tem espíritos que não conseguiram ser encaminhados e não sabem que já morreram? Esta foi a impressão que tive. No velório dele, conversei muito com ele, pedindo para ele aceitar o outro plano e estudar para evoluir. Tenho enviado muita luz para ele, mas será que isso não atrapalha, já que o espírito está num momento de transição? Gratidão. Eu achei essa pergunta muito importante, porque essa é a dúvida de muitas pessoas. Vamos lá. Vital responde o seguinte, embora as almas ao desencarnar agora sejam levadas rapidamente para as colônias ou naves, 2 semanas não é muito tempo, e se a alma é boa, pode ficar esses dias ainda presa aos apegos da terra. Mas eu diria que logo ele estará amparado, ou então ele já foi e apenas fez uma comunicação telepática presente no teu sonho. Abraços de luz. Vejam, ela contou todo esse sonho, né? E fazendo até um link com a pergunta anterior, que falava de obsessão, é exatamente isso. Tem espíritos que desencarnam e ainda não sabem, né? Ficam perdidos. Terminou aqui, continua lá, gente. Terminou aqui, continua lá. E tem muitos que não percebem que morreram de fato. Quantos e quantos livros relatam isso?
né? Só que aí muitos ficavam perambulando durante muito tempo, muitas vezes obsidiando, né? Até os familiares, porque não aceitavam aquele quadro. E só que hoje não. Pode-se demandar um tempo, mas é um tempo mais curto para que esses espíritos sejam orientados. E veja, enviar luz é sempre importante, porque ajuda muito esses espíritos, né, a entrar a ter essa percepção e muitas vezes a aceitar, né, que já não estão mais neste plano. Essa coisa dessa mudança, né, que a transição planetária trouxe, até mesmo nessa dinâmica do que acontece depois da morte, ainda deixa as pessoas um pouco, né, porque o que eu falei, durante muitos séculos sempre foi desse jeito, só que a coisa mudou. Então veja que ela dialogou com ele para que ele fosse em paz. Isso é outra coisa que eu acho interessante e importante fazer. Pode não ser num velório, pode ser a pessoa receber uma notícia. Geralmente quando alguém me avisa do desencarne de alguém, é um diálogo que eu estabeleço, que essa pessoa siga em paz, que o tempo dela aqui acabou e que agora ela está no plano espiritual, que ela possa seguir, né, aqueles que vêm recolhê-la para que ela seja aí devidamente direcionada. Outra pergunta. Então os trevosos e os magos negros já estão na psicosfera de Quiron ou outro planeta primitivo? Resposta do Vital: não. Para Quiron irão almas que não ascensionaram agora, mas que não são trevosas. Os trevosos e magos negros devem ir para um planeta prisão, pois ainda são perigosos. E isso se não forem dissolvidos no Sol central. Abraços de luz. A sonoplastia é por minha parte. É aquilo. Não vai colocar no mesmo balaio de gato todos aqueles que não ascensionarão. Não faz sentido isso. Vamos lá. Você está na 5ª série. Você repetiu de ano. Você não vai voltar para a primeira. Você vai continuar na 5ª. Então você vai para uma outra sala de 5ª série. Right? É isso aí. Vejam, esses espíritos cruéis, vamos chamá-los aqui de magos negros ou trevosos, eles serão direcionados para, aí sim, planetas prisão. Né? Muita gente fala que a Terra é um planeta prisão. Deus o livre. Deus o livre. Esses vão. Fora aqueles, né, que sofrerão a chamada segunda morte, sendo dissolvidos, resetados. Dissolvidos no Sol central é resetados. E aí eles zeram e recomeçam, como se estivessem sendo criados naquele momento. Bora! Senhor Vital, por favor, me responda uma pergunta. Sou médium psicofônica e trabalho em um centro espírita. Como explicar então tantas e tantas dezenas de espíritos que nos chegam a toda semana para serem encaminhados? Psicofonia é a famosa incorporação, certo, gente? O Vital responde o seguinte: esses espíritos não vão para um umbral grosso. Alguns ainda precisam de orientação. Estão perdidos, como dizem, no escuro e precisam de uma orientação a fim de seguir. Em sua maioria são boas almas, mas que, enquanto encarnadas, não se interessaram por nada que os fizessem agora entender a passagem para outra dimensão. Abraços de luz. Quantas crenças que dizem morreu, acabou. Morreu, acabou. Nessa hora o bicho pega. Quantos e quantos relatos, quem trabalha em casa espírita ou trabalhou em casa espírita, especialmente nas reuniões mediúnicas, as chamadas, né, desobsessões, que trabalharam, mesmo se não como médium de psicofonia, como orientadores, viram centenas e centenas. Eu trabalhei 2 anos, eu fiz dezenas de casos. Mas como assim morri? Como morri se eu estou aqui falando com você? Mas como assim morri? Mas me disseram que quando morria acabava. Era o que eu mais ouvi. Em 2 anos foi o que eu mais ouvi. Eu imagino quem trabalha há tantos anos. Por quê? Manipulação, né, gente? Manipulação também. E gente que não tem interesse.
Isso também, essa coisa de morreu, acabou, explica muitas vezes, no meu entendimento, por que certas pessoas agem prejudicando as outras e achando que tá tudo bem. Porque para elas morreu, acabou, então elas têm que desfrutar da vida aqui, ó. Nem que elas tenham que esfolar um. Essa coisa né, essa questão dessa informação sobre a vida além da vida ter sido distorcida, muitas vezes privada de muita gente, trouxe sérios problemas. Mas ninguém passa o que não tem que passar. Vamos lá. Alguns defendem a tese de que as colônias espirituais são prisões. É bem interessante essas visões. Lá vem o Vital. Prisão só nos umbrais baixos. É preciso entender o mecanismo da terceira e quarta dimensões, por isso o umbral se divide em níveis de frequências. Abraços de luz. Nem vou responder nada, vou fazer que nem meu sobrinho, eu nem vou comentar. 4 anos. Eu ainda não consegui entender sobre as almas que desencarnaram agora. É um plano de alma? Sabemos? Não. Peraí, não é uma pergunta, peraí. É um plano de alma, sabemos. Mas para onde vão agora? Perderam a transição? Resposta do Vital. A alma ascensiona quando obtiver a frequência da nova Terra. Se ao desencarnar agora, a alma estiver nessa frequência mais elevada, ou seja, é uma boa alma, ela retornará para a nova Terra, independentemente se vai para uma colônia espiritual ou uma nave. No entanto, caso não seja uma boa alma, então vai para outros mundos de prova e expiações. Abraços de luz. Gente, essa coisa, há uma confusão também nesse sentido. Meu Deus, quem morreu agora não vai ascensionar? Não tem nada a ver lé com cré. Nada. Nada. Muitos vieram com seu plano de alma e já colocaram ali embaixo, no rodapé. Eu não quero ficar vivendo esse BO lá embaixo, não. Eu quero desencarnar e ver a transição do lado de lá. Vou fazer a minha parte. Assinado fulano de tal. Carimbou, protocolou, encarnou, viveu, fez o que tinha para fazer e ó, área, foi embora. Atingiu as frequências de quinta porque fez tudo que tinha para fazer. Quando eu digo tudo, gente, é aquilo. A pessoa colocou no seu plano de alma o que ela se propôs a fazer, ela fez. Ela se trabalhou enquanto alma, ela foi a sua melhor versão. Tá tudo beleza. Desencarnou, atingiu a quinta, ela em algum momento retorna, né? Quando a Terra tiver feito finalizado o seu processo. Não é o fato de desencarnar, tem muita gente que fala, mas eu não vou ver, mas eu vou desencarnar daqui para lá, não vou ver nada. Não é o corpo que ascensiona, é a alma, minha gente. É dela que a gente precisa cuidar. Não quer dizer que você vai descuidar do corpo. O corpo é o templo sagrado que recebe a alma. Mas não há com o que se preocupar. Aliás, ascensionar não deve ser preocupação. Você precisa se ocupar de você, das suas ações, do seu entorno. É disso que a gente tem falado durante tanto e tanto tempo. Não se preocupe se você vai ou não. Seja o seu melhor. Seja você mesmo, aliás, desculpa, e faça o seu melhor. É isso que conta no final das contas. Vamos lá, mais uma. E quem não quiser reencarnar em lugar nenhum, tem esse direito? Resposta do Vital, não há como. A alma pode estagnar por um tempo, mas a evolução é uma necessidade dela própria. Ela possui o livre-arbítrio de se mover ou não, mas um dia ela entende que precisa andar. Abraços de luz. Veja, gente, ninguém pode ficar estagnado. Tampouco a alma. Então, a gente já leu, né? Eu já li, a gente sou eu. Nós já lemos aí, eu já li muita coisa, muitos livros que mostravam espíritos, né? Tenho certeza que muitos de vocês também, espíritos que realmente ficavam estagnados. Veja, o Vital mesmo traz o relato de uma alma, de uma moça que durante 800 anos perturbou a cabeça de um, né, antigo parceiro porque ela tinha sido traída. Pensa, gente, 800 anos. 800 anos. E eu vi isso em casa espírita, de almas que estavam presas em situações por 100, 200, 300 anos. O caso mais emblemático para mim foi esse. 300 anos que o espírito tinha desencarnado e simplesmente ele estava preso no momento da morte. Então, assim,
são coisas que né, para quem não tem aí muitas vezes o entendimento ou nunca lidou com isso, parece até fantasioso, mas isso é muito real. A alma precisa seguir a sua trajetória de evolução. Então ela pode estagnar, mas chega uma hora que ela precisa seguir. Ela muitas vezes sente, ou vai acontecer um momento como nós estamos vivendo hoje, quando, sabendo que seria, né, a última encarnação em terceira dimensão no planeta Terra, né, antes da transição, algumas almas, vou dizer algumas porque a gente não sabe, né, algumas almas vieram de forma compulsória, mas esses são os curvas de rio, gente. São aqueles que estavam estagnados lá, e essa é a última chance, né, ou seria essa a última chance para eles. Vamos lá. Última chance, sim, deles buscarem, né, a sua melhoria neste planeta. Vamos lá, não é que acabou tudo, não. Ai, meu povo. A pergunta é, tenho 81 anos, tenho minhas raivas passageiras, tipo, quando meu filho mora comigo, ele toma remédio para a depressão. Quando descubro que ele não toma um medicamento e até tira a cartela e joga fora, logo vem a raiva, fico triste e revoltada. Também sinto dores noturnas no corpo todo. Será que ainda tenho chance de me elevar? Resposta do Vital, isso não impede a ascensão, pois as emoções passageiras não interferem na frequência real da consciência. Abraço de luz. Outra pergunta interessante e resposta importante, né? Isso tem sido muito questionado. Poxa, eu tenho meus momentos lá que eu finco meu pé na 3D. Eu sinto raiva, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. Como é que eu vou ascensionar? Não é essa emoção passageira, foi bem colocado pelo Vital. Não é o sentir, é você permanecer nessa raiva, permanecer no ódio, permanecer no ressentimento, permanecer no ranço. É isso que interfere na sua frequência. Aconteceu alguma coisa, tu leu alguma coisa lá que falou, putz, que vontade de meter a mão na cara desse cidadão, como a gente tem vivido por aí. Aí depois você para e pensa, traga pra Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Divindade, limpa em mim, sinto muito, te amo, sou grato, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Você faz tua parte, dali a pouco você tá alegre, saltitante, tá tudo beleza. Você sentiu raiva, ou sentiu tristeza, ou sentiu qualquer outra, né, emoção que é chamada de emoção mais densa, tá tudo bem. Agora você precisa trabalhar para não ficar naquilo. O problema é permanecer naquela frequência. Estas perguntas foram extraídas do texto. Aliás, do vídeo, o fim das colônias espirituais, a nova etapa da alma, do dia 12 de julho de 2025. Um momento, por favor. Vamos lá, aqui que tem mais algumas de um outro vídeo. Boa noite, Vital. Gratidão pelos ensinamentos. Tenho uma dúvida. Hoje, conversando com uma amiga, ela me disse que tem alguns embriões congelados e não tem intenção de engravidar novamente. Aí me veio uma dúvida do que acontecerá com esses milhões de embriões que estão espalhados por clínicas no mundo. Afinal, já são vidas que se encontram congeladas. Poderia esclarecer? Desde já agradeço. Resposta do Vital. A alma, quando vai reencarnar, sabe o que vai acontecer, ou seja, ela sabe do futuro. Se ela sabe que um embrião não vai ser colocado para gerar um novo corpo humano, ela não vai ficar esperando indefinidamente. Ela vai escolher uma concepção que se realize de fato. Portanto, não há nada de errado nisso. Abraços de luz. Interessante, né? Interessante, porque se ele precisa, né, o espírito precisa reencarnar, é óbvio que ele vai na busca daquilo que vai consolidar aquela reencarnação, né? Então, independentemente se a pessoa deixa lá congelado, se o espírito sabe que aquele casal ou aquela mulher não vai fazer uso, com certeza ele se, meu Deus, a palavra, se organiza para ser direcionado para alguém que vai, de fato, gerar, né, esse filho. Vamos lá. Como lidar com as injustiças neste momento de transição? Está difícil. Aí a resposta do Vital. A injustiça dos homens
acaba por fazer a justiça divina, pois a alma devedora de outras encarnações pediu para quitar seus débitos passando por ela nessa atual encarnação. Já aquele que comete a injustiça cria uma pendência que exigirá resgate futuro. Então temos que ter compaixão por aquele que sofre e também para com aquele que causa a injustiça. Abraços de luz. E nessa altura do campeonato, você cometer injustiças, você sair do caminho reto ou se recusar a voltar para o caminho reto, é complicado. É assinar a perda, né, deste processo de evolução no sentido de você subir um patamar. Não, eu sempre falo aqui, não há erro na contabilidade do universo, e não há. Eu sei que existem situações da qual nós nos compadecemos e que muitas vezes mexem conosco, mas quando a gente faz esse exercício do equilíbrio, a pessoa está equilibrando, reequilibrando, você consegue inclusive sair dessa sede de justiça que muitas vezes a gente, ou durante tanto tempo a gente alimentou. A gente não sabe de nada, mas o universo sabe. Então, o nosso papel é trabalhar para limpar esse julgamento ou esta condenação, muitas vezes, a qual a gente impõe aos outros. Cada um vai colher exatamente aquilo que plantou. Isso é fato. Então, vibrar por aqueles que a gente acredita estarem injustiçados, para que eles tenham força, né, e estrutura para lidar com aquilo, para que aquilo se resolva, mas também por aqueles que estão cometendo esse ato. Partindo do pressuposto de que a dimensão ou local em que vivemos é a consequência de nossa vibração e de nosso estado de consciência, poderíamos concluir que países como Suíça e Dinamarca, entre outros, já vibram numa dimensão superior? Estariam estes já em sintonia com a quinta dimensão? Obrigada por seus ensinamentos. Resposta do Vital: não é o país que determina a frequência das pessoas, mas o estado de consciência de cada ser humano. Esse estado de consciência não é relativo à sua capacidade intelectual, mas sim ético e moral. Um analfabeto pode estar numa frequência mais elevada do que um catedrático de nível superior. Abraços de luz. Interessante essa pergunta, né? O fato de um país ter uma educação e uma civilização não quer dizer que todo mundo que está lá vibra em frequências elevadas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo não, eu vou trazer uma expressão que eu já uso há muito tempo. Senhorinha de Cabo Bró. Pode morar lá, para quem não sabe, pode morar lá no meio dos cafundó do Judas, lá no meio do nada. Eu uso essa expressão senhorinha de Cabo Bró para dizer o seguinte: imagine uma pessoa muito simples, humilde, muitas vezes sem estudo, está lá perdida no meio do nada, vivendo a vidinha dela. Não sabe o que está acontecendo no planeta, não sabe de nada, não está nem aí, não está nem ela, não tem acesso a certas informações. Ela vive a vida dela, porém é uma pessoa altamente amorosa. Um doce de pessoa, uma alma nobre. Você acha que essa pessoa não vai ascensionar só porque ela não mora na Dinamarca? Já pensou, se fosse assim seria complicado, né, gente? Então é o nível de consciência que é passaporte, digamos assim, né, para esta quinta dimensão. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Li sobre uma previsão que a Europa será parcialmente destruída por causas naturais e a América do Sul será tomada pelos europeus, trazendo uma tragédia para todos. Há algum fundo de verdade? Alguma possibilidade? Obrigada. Resposta do Vital: não tenho nenhuma informação sobre isso, mas me parece mais que essa mensagem tem mais a ver com a linha do Armagedon. Ela foi extinta. Abraço de luz. Veja, gente. Ainda hoje você abre aí, né, o YouTube da vida, o que você mais vê. Atenção! Cuidado! Meteoro, não sei quem, essa papagaiada toda.
Aí eu fico pensando assim, e eu vejo muito isso em canais espíritas, né? Espiritualistas. Eu fico pensando assim, meu Deus, o que falta para as pessoas? O que falta para as pessoas entenderem? Que a luz jamais opera por essa via. Agora, você entra lá, é 500 milhões de visualizações. Estou exagerando um pouco. Mas tem uma porrada de visualizações. Como as pessoas se conectam nessa energia, gente? For love God, people. Pelo amor de Deus, minha gente. A luz não faz disso, não. Quem traz esse tipo de notícia, me desculpe, não está trazendo nenhum tipo de informação da espiritualidade maior. Pronto, falei. Vamos embora. Obrigada, Vital, por tudo. Tenho a impressão de que não vou ascensionar. Encontrei muitas sombras em mim e não gostei do que conheci. Penso que esta luta interna é muito assustadora e difícil de vencer. Não sei como vencer esta batalha interna, embora reconheça essas sombras. Não sei como lidar com elas e vencê-las. Tenho lutado, mas tem sido em vão. Aí a resposta do Vital. Reconhecer as sombras é sinal de evolução. Lembre-se de que a maioria não sabe ou não admite que possui tais sombras para iluminar. Abraços de luz. A pessoa respondeu para o Vital, obrigada pelo alento. Eu pensei que estava vencida. Foi animadora a sua resposta. Vou continuar a luta e procurar a luz. Veja, lidar com as sombras traz um desconforto. Isso é fato. Mas quando você entende que aquela sombra é parte de você, e que você vive num mundo de dualidade, onde isso é absolutamente normal, você percebe que aquela sombra está ali para te ajudar a ser melhor, inclusive. E é isso que a gente precisa fazer. De novo, seja você mesmo e faça o seu melhor. É isso. É simples, mas fizeram a gente acreditar que era complicado. Olha o comentário dessa moça. Eu tô congelada no poço, uma dor imensa e muito arrependida de ser como sou. Resposta do Vital. Não se culpe. Aprenda as lições da vida e sinta-se vencedora dos desafios. Os erros são nossos mestres, pois aprendemos com eles. O importante é não repeti-los. Abraços de luz. Ô, gente, como a culpa destrói as pessoas. Como destrói. Aí eu pego um comentário dessa moça. Aí vamos pensar assim, ela vai lá fazer um trabalho para levantar os véus para saber o que ela foi em outra vida e se depara com coisas piores. Você acha que uma pessoa dessa tem estrutura para lidar? Não tem. Por isso que eu falo que o véu do esquecimento, essa é a minha opinião, vem para ajudar. Então ela precisa aqui fazer um trabalho de ressignificar muitas coisas, de auto-perdão para sair dessa culpa. Quando ele fala aqui, aprenda as lições da vida e sinta-se vencedora. A gente precisa olhar para os desafios que nós vencemos para reconhecer muitas vezes o nosso valor. Peraí, eu era X, olha como eu sou hoje, eu melhorei. Isso automotiva. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, ou nos grupos que eu, de trabalho, reconheça as suas conquistas. Não existe grande ou pequena conquista, existe a sua. Você sabe o quanto você se dedicou e o quanto você precisou trabalhar para chegar ali. Mas o sistema trabalhou bonito na culpa, né? Linda mensagem. Só gostaria de perguntar se, quando erramos, por exemplo, na juventude, por medo, ignorância, vaidade, etc., quando não tínhamos nenhum conhecimento espiritual e depois passamos a vida sofrendo por tudo isso, sem podermos reparar o mal feito, mas a partir da compreensão de que erramos, não fazemos mais aquilo e começamos a fazer o bem, mesmo que imperfeito ainda, teremos que passar por tudo o que causamos, mesmo tendo aprendido a lição? Se mesmo apesar de compreendermos, nos arrependermos e praticarmos o bem, teremos que sofrer a mesma coisa, não é o mesmo que a lei olho por olho?
Se já aprendemos que não devemos fazer aquilo, precisaremos sofrer o mesmo ou essa lei só se aplica àqueles que não assumiram que erraram? Gratidão por tudo e a resposta do Vital. Quando aprendemos a lição do mal praticado e realmente sentimos que aquela ação não vamos mais repetir, esse sentimento, sendo sincero, é bem provável que nem precisemos passar pelo resgate da ação. Nesta atual encarnação, a nossa consciência já pode fazer esse processo sem a necessidade de culpa e dor. Abraços de luz. É aquilo. Esse tempo de transição mudou muita coisa. Quando você... Então, muita gente se culpa, inclusive, pelo que fez lá atrás. Nossa, quando eu tinha 20 anos, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você tinha aquela cabeça. Você não tinha a maturidade, o entendimento, a consciência que você tem hoje. Como é que você pode cobrar de você, quando tinha 20 anos, a consciência que você tem hoje com 50, 60, 70, 80 anos? Hello? É a mesma coisa que você querer cobrar de um aluno da primeira série o conteúdo do aluno da oitava. É a mesma coisa. Não tem como. Então, você sabe que cometeu erros. Você entendeu que aquilo não se faz, né? Dentro das leis universais, aquilo é algo que não se deve fazer. Pô, meu, não preciso. Eu não faço mais isso. Eu entendi. O que é a lição? É para te trazer o quê? O aprendizado. Se você aprendeu, você não precisa mais da lição. Por isso que o Vital fala da dor, né? Ninguém precisa mais da dor. A dor é uma opção. E é. Bom dia, Vital. Eu já sinto essa mudança dentro de mim há alguns anos, porém de 2 anos para cá tenho sentido muito forte a necessidade de mudança. Embora eu saiba o que quero fazer, tenho filhos que ainda estão sob minha responsabilidade e me colocam presa a viver em um trabalho que financeiramente preciso, mas não é o que minha alma respira. Vivo esse conflito há 5 anos e com o falecimento de minha mãe há 7 meses, que era a única que me apoiava, me sinto agora remando sozinha contra todos. Eu agradeço pelos seus esclarecimentos, gostaria de um conselho, gratidão. E o Vital responde: faça hoje aquilo que precisa ser feito hoje. Todo trabalho é sagrado. Lembre-se que amanhã será outro dia e tudo pode mudar. Faça sempre com amorosidade e com a intenção no bem. Nada mais que isso é necessário para encontrar o divino em você. Abraços de luz. Eu sei que tem muita gente vivendo esses conflitos profissionais, querendo estar numa profissão e não podendo muitas vezes, né? Pelos boletos que precisam ser pagos. Tem uma frase que diz assim: quem não agradece o que tem não merece receber. Então, assim, se você não é grato pelo que você tem, como é que você vai abrir campo para que venha outra coisa? Então, você olhar... Gente, veja, eu já passei por isso. De ir trabalhar, acordar e falar: putz, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, mas tem que ir para aquele lugar de novo, Pai amado, me ajuda. Eu não, né? Só muitos anos atrás. Muito não, bota aí o quê? Fazer conta agora tá tão difícil, gente, porque o tempo vai passando, vai estirando, né? Vixe Maria. Sei lá, uns 10 anos isso aí. Uns 10 anos. Não, por aí. Então é muito ruim, eu sei o que é isso. Mas hoje eu entendo que quando você realmente deposita uma energia benéfica naquilo que você está fazendo, você faz com amor, você faz com gratidão, você muda completamente, né? Essa energia densa que você muitas vezes tem no trabalho. E é aí que as coisas começam a acontecer. Então, assim, tudo tem um tempo. E o que eu pude aprender é que eu tinha um tempo dentro daquela atividade que eu realizava. Quando chegou o tempo de parar, parou. As coisas fluíram para que aquilo acontecesse. Tudo realmente tem um tempo. Às vezes a gente quer tanto fazer uma coisa, mas não é momento. Muitas vezes a gente precisa se estruturar para aquilo. E talvez seja isso que esteja acontecendo com tantas pessoas.
Cadê, gente? Senhor Vital, gostaria de compreender o porquê de tanta tristeza no meu coração, pois tenho sido muito abençoada. Por que tanta tristeza? Gratidão, muito obrigada por seus conselhos. Resposta do Vital. É natural do ser humano lembrar apenas as coisas ruins porque passou. Isso traz uma sensação de tristeza. Procure lembrar os bons momentos vividos e veja os maus momentos apenas como aprendizado. Isso vai mudar tua frequência. Abraços de luz. Gente, vamos falar uma coisa aqui. Vamos lá fofocar um pouco. Às vezes você vai assim na casa, né? Principalmente isso muito, você vê muito isso em grupo de família, né, cara? Aí todo mundo senta, começa a conversar, aí começa quem toma mais remédio, quem teve mais doença, quem sofreu mais acidente, quem foi mais assaltado, quem... Pelo amor de Deus. O sistema moldou as pessoas, parece que para competir no que acontece de pior. Não, eu quebrei o braço. Não, mas você quebrou só o braço. Eu quebrei, olha, gente do céu. Então assim, isso também nos conduz a estar rememorando muito mais as dificuldades do que as conquistas. A gente precisa colocar foco nas coisas boas, porque sim, acontecem muitas coisas boas. Então a pessoa tem tudo, tá bem, mas vive na tristeza. Será que não é o foco? Porque eu sofri tanto para chegar onde eu cheguei. Putz, que bom que você chegou onde você chegou. Comemore por você ter chegado. Não fique na lástima do que você viveu. E olhe para o que você viveu como degraus que te permitiram chegar onde você chegou. Mas realmente, que parece uma competição do capiroto, pelo amor de Deus, Deus o livre, cruzes. Vamos lá. Mas como fica a agenda globalista para controle de nosso corpo e mente? Entre aspas, você não terá nada e será feliz, fecha aspas. Renda básica universal, religião única, nossa fusão com máquinas, os implantes que pretendem colocar em nossos corpos com a desculpa de ser questão de saúde? Receberemos de salário o que os governos definirem como merecimento. Querem transformar a mente das pessoas numa singularidade, onde seremos comandados por uma mente única através do computador. Ela sugeriu 2 canais aqui que eu não vou falar. Creio que teremos que aterrizar e resolver as questões materiais sem fuga. Somos escravos desde sempre. Nos concentremos no aqui e agora. Como fica a sobrevivência, sustento dos animais, aluguel, luz, água? Se temos algum poder, ele sempre foi anulado. Resposta simples e objetiva do Vital. A agenda dos globalistas não terá sucesso. Existe um plano divino para a Terra e sua humanidade. E nada e ninguém vai mudar isso. Os globalistas são os representantes das sombras. E quem vai deixar de existir neste planeta é a sombra. Abraços de luz. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se fosse para essa agenda do cão dar certo, teria dado certo em 2020. Foi a chance que eles tiveram. A maior de todas. Só que a chance deles foi um tiro de escopeta no pé. Porque quando jogaram todo mundo para dentro de casa, quiseram parar com tudo, deram às pessoas a oportunidade delas buscarem. E aí, uma grande onda de despertar se fez. E aí eles se lascaram. Com perdão da palavra. Já em cada... Calma. Você tá muito... Calma, respira. Você está muito acelerada. Se em cada nova reencarnação podemos vir fazendo o bem ou fazendo o mal, não seria injusto que as que vieram para o mal nessa atual, na época final da transição, tenham menos chance, portanto, de seguir aqui na Terra? Resposta do Vital. Aquele que vai protelando as tarefas e as deixam para depois, chegará o momento em que tudo estará acumulado. Não haverá outra alternativa que resolver tudo em pouco tempo. Já aquele que fez o dever de casa em cada tempo, chega ao final com mais folga. Isso é justo. O contrário seria penalizar aquele que fez por merecer. Não é tirar oportunidades, mas oferecer oportunidades até mesmo para aqueles que são relapsos. Abraços de luz. Veja, gente, tem uma outra questão aqui. Não seria injusto que as que vieram para o mal nessa atual... Veja, no meu entendimento, tá? Ninguém vem para o mal, ninguém põe no plano de alma, eu vou ser um capiroto que vou fazer isso, nada disso não. Isso é o que eu entendo. Agora, no decorrer, a pessoa vai tomando aí, né? Ela traz as tendências. As tendências. É diferente. E no decorrer da vida ela vai fazendo escolhas. Agora, veja. Tem um aluno que é 10, tem o outro que é 1,5.
É justo que o de 1,5 seja aprovado como o de 10? Sem ter que se dedicar como o que tira 10 se dedica? É óbvio que não. Não existe progressão continuada na espiritualidade. Graças a Deus. Não tem justiça. Você vai colher daquilo que você plantar. A cada um, segundo suas obras. Não há nada mais fantástico do que isso. E justo. Dá tempo? Dá. Gente, eu sempre falei... Nossa, eu olhei aqui, era 43 e 43. 43 minutos, 43 segundos. A redenção é para todos. Nem todos para a redenção. Porque todo mundo tem a chance de se redimir. Agora, se ela quer ou não, aí é com ela. Menino, quantas perguntas eu tirei? Jesus, Maria e José. Espera aí, 1 minuto. Senão vai... Vamos lá. Aqui. Bom dia, nosso irmão Vital Froze. Hoje, especialmente com esse vídeo, senti uma intensa tristeza, pois vejo entes próximos, queridos, que têm muitas falhas. Ainda choro por eles. Queria que acreditassem mais nessa evolução, mas não seguem as regras. Como devo agir para ajudar? Gratidão, gratidão. Vital responde: apenas seja a tua melhor versão. Muitas vezes, o exemplo ensina mais do que as palavras. Abraço de luz. É a síndrome, né, do Salvador que a gente tem, de querer que o outro faça, pense, haja como a gente. A gente julga muitas vezes que a pessoa está agindo mal. Será que ela realmente está? Ou ela não está agindo de acordo com o que a gente acha que ela tem que agir, como ela tem que agir? É uma reflexão que eu vou deixar aqui. Agora, a gente sabe que existem pessoas no nosso entorno, boníssimas, mas que estão completamente cegas de tudo. O que você faz? Você vibra, você ama, não é? Não tem mais o que fazer além disso. E você é o que você é. Vamos ver aqui. Amado Vital Froze, desde que o acompanho, nunca tinha mencionado que, através de saídas conscientes fora do corpo, que por algum motivo revivi fragmentos de vidas passadas. Devo dizer que errei muito em outras situações. Em outras situações, me mostraram que estou aqui há muito tempo. Digo, ano de apenas 2 dígitos. Não sou tudo que fui, mas errei aqui. Fico pensando, uma alma tão antiga estar aqui ainda não me parece nada animador. Sinto muita angústia, está difícil continuar. Aí o Vital responde: o importante não é quanto tempo estamos aqui, nem quem fomos e como experienciamos a vida. O que importa é que agora temos a oportunidade de finalizar essa caminhada na 3D. E falta muito pouco. Abraços de luz. É o que eu falo, às vezes você fica caçando informação lá atrás do que foi, deixou de ser, de onde veio e não sei o quê. Gente, agora, olha que presentão nós temos aqui nas mãos de fazer e acontecer no hoje, no agora, de acessar a nossa essência, de acessar a nossa melhor versão. O sistema nos fez ficar presos ou no passado ou no futuro. A depressão do passado e a angústia do futuro. E o que é bom mesmo, tá aqui, ó, no presente. Onde os desperdícios acontecem, né? Por conta dessas distrações. Tá tudo certo, o que a gente fez foi aprendizado. O que eu faço hoje? Como eu uso o meu agora? Isso é o importante. Senhor Vital, existe a possibilidade de um ser estar hoje espalhando o mal através de seu cargo, já ter feito exatamente o que fez em outras encarnações? Resposta do Vital: sim. Muitas almas repetem o seu personagem várias vezes, pois existe a tendência natural dentro do subconsciente de cada um em repetir aquilo que já experienciou em vidas passadas. Por isso, o vigiai e orai. Então, muitas pessoas têm a oportunidade. Eu vou dar até um exemplo aqui. A pessoa é rica numa vida. Ela usa mal aquele dinheiro. Na próxima encarnação, ela pode vir numa condição oposta, né? Miserável. Mas ela pode vir na mesma condição de riqueza. Para quê? Para que dessa vez ela possa utilizar esses recursos de forma equilibrada.
Então não é só essa coisa, veio pobre, veio rico. Não, veio rico, não usou, vai vir pobre. Claro que isso acontece, mas ela pode repetir a mesma experiência da riqueza, que é uma oportunidade dela se melhorar. Que dirá essa turma que está no poder? Não é? Então é isso, minha gente. Essas perguntas que eu fiz aqui, por último, são do texto... Não, são do vídeo A Matrix se dissolve rapidamente, dia 16 de julho de 2025. Dois vídeos renderam aí dois lotes de perguntas que renderam aí praticamente 50 minutos. Eu trago mais vídeos aí do Vital Responde nos próximos dias, lembrando que às segundas-feiras o Vital responde questões através de um áudio inédito que ele, posta no canal todas as segundas-feiras. Certo, crianças? Pois muito bem, nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço para você, Vital, meu querido. Gratidão sempre por tudo. E a vocês também, crianças, minha gratidão. Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês e até a próxima.